Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar de uma coisa incrível. Canon EOS R5. Essa é a câmera que a gente queria. A Canon tem a tendência de sempre fazer câmeras muito boas, mas que sempre tem alguma coisa ali que te pega. Seja um sensor com um fator de crop muito alto, seja não ter 24 frames por segundo, seja não ter um foco automático bom, sempre tem alguma coisa que pega ali e te impede de fazer alguma coisa que seria bom você ter na câmera. Só que dessa vez a Canon chegou e falou: foda-se, vou com tudo. Para quem não conhece, a linha R da Canon é a linha das câmeras mirrorless, ou as câmeras sem espelho, que é a imagem que vai direto para o sensor sem passar por um espelho. E há algum tempo atrás, se não me engano, uns 2, 3 anos atrás, a Canon lançou a EOS R, que foi a primeira câmera top de linha mirrorless da Sony. Antes eles tinham a Canon M ou EOS M, alguma coisa que eu não lembro qual que é o número que eles botaram, que não é uma câmera ruim, mas também não é uma câmera tão boa. E quando eles vieram com a EOS R, vieram muitas coisas que a gente não esperava tanto, mas outras que a gente queria. Ela é uma câmera full frame e ela filma em 4K. Só que, se você quer filmar em 4K, ela tem um crop muito grande. Absurdo de grande. Mas ela pode filmar também em C-Log. Ela tem Dual Pixel, que é uma coisa boa. Essa câmera aqui que eu uso, ela tem Dual Pixel também. Essa tecnologia de Dual Pixel no foco automático é uma coisa muito boa, e ela tem um foco automático muito bom e muito responsivo. Por exemplo, eu tô aqui a essa distância, meu rosto tá em foco, mas se eu pegar e me aproximar muito, ela vai num tempo muito rápido focar no meu rosto, e aí quando eu volto, ela volta focando de novo. Ela é full frame com um sistema de encaixe RF, que é para as lentes que são feitas exatamente para as câmeras mirrorless da Canon, tanto a EOS R quanto a EOS RP. Ela tem também um high frame rate, ela pode filmar em 120 frames por segundo, mas eu acho que é só em 1080p. Tem um monte de limitação, tem várias coisas que são muito boas nessa câmera, mas tem algumas que podem ser um downside, uma coisa ruim. Não exatamente ruim, mas uma coisa que você vai olhar e vai falar: poxa, mas podia, né? Mas tudo bem, é uma câmera muito boa, tem muita gente que usa. Eu gostaria muito de usar essa câmera, só que no Brasil é muito cara. O preço da EOS R é $1.800, que é um preço até tranquilo para os Estados Unidos. E a lente é $1.100, a lente que vem com ela, que é uma lente RF, que é esse mount das câmeras da linha R, que é uma 24-105 com f-stop de 4, ou seja, é uma câmera que realmente é muito boa. E aí um pouco tempo depois eles lançaram a Canon RP, que é uma versão mais compacta, mais barata, que de cara o pessoal olhou e falou: não, porque ela era uma câmera que ela era uma câmera mirrorless, que usava as mesmas lentes da Canon EOS R, que tinha tudo aquilo, só que uma coisa que a Canon fez de cara foi não botar 24 frames por segundo. Só que depois, com atualizações de firmware, eles atualizaram e autorizaram filmar em 24 frames por segundo, o que agora é uma câmera boa. Ela é $1.000, o que fez ela se tornar uma câmera boa. Ela é $1.000 e você pode comprar ela com uma lente pequena, uma lente também 24-105, só que ela tem o foco variável. Varia de 4 até 7.1, que é uma coisa um pouco ruim, variar até 7.1 de foco. Por exemplo, essa lente aqui, essa 1855, ela varia do foco de 3.5 até 5.6. Então, se eu tiver no zoom máximo dela em 55mm, o meu foco mínimo vai ser 5.6. Só que, obviamente, aqui no Brasil é muito diferente. E na loja da Canon, a mesma câmera, a EOS R, com a lente do kit, a 24-105 f4, com estabilizador de imagem e nano USM, sai a R$24.000, o que é um preço absurdo.
no Brasil. A Canon EOS RP no Brasil, se eu não me engano, ela tá saindo uns 12, 13 mil reais. Se eu não me engano, ela não tem na loja da Canon, na loja do Brasil da Canon. Então você só consegue comprar nas lojas americanas, na Amazon, mas não consegue comprar na loja oficial da Canon, o que é uma coisa um pouco ruim, porque a gente não tem uma base de preço. Então tem uma variação muito grande. Você pode achar ela por 10 mil, você pode achar por 11, 12, 13, 14 mil reais. O que é muito dinheiro. É um absurdo de dinheiro. Só que aí a Canon esse ano anunciou que estava trabalhando em várias câmeras. No final do ano passado, início desse ano, eles lançaram a Canon C500, que é uma câmera voltada para produções cinematográficas, para documentário e tal, que é uma câmera muito boa. Ela tem C-Log 3, que é um codec de cor melhor do que o C-Log 2. Ela filma em RAW, que é melhor ainda, captura mais detalhe, a cor fica melhor, tudo fica melhor. É um arquivo muito grande, obviamente, mas é uma câmera muito boa. Só que ela é 16 mil dólares. É muito cara. Assim, obviamente, ela é uma câmera de cinema, mas ela é muito cara, até para os padrões americanos, canadenses. E aí começaram a vazar algumas coisas sobre a Canon EOS R5. Começou a vazar alguns rumores falando sobre 8K, sobre filmar em RAW, sobre ser full frame. Algumas perguntas começaram a vir, tipo, tá, vai ter 8K, mas vai ter com crop. Tá, vai ter RAW, mas só pra 1080p ou pra 4K. Tá, vai ter isso, mas não vai ter aquilo. Porque sempre é mais ou menos assim. Só que aí há 2 semanas, mais ou menos, se eu não estiver errado, a Canon anunciou oficialmente a Canon EOS R5. E é simplesmente absurdo. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler o spec sheet dela na loja da Canon, na Canon USA. Canon EOS R5. Desde a introdução do sistema Mirrorless Full Frame EOS R lá em 2018, a Canon tem tido esforços incansáveis para focar sua atenção no que os clientes têm pedido num corpo de câmera futuro para satisfazer o máximo de necessidades possível. A jornada para desenvolver a câmera da próxima geração na linha EOS R foi desafiadora, mas excitante. E agora a gente está orgulhoso de compartilhar um melhor lampejo da tão aclamada EOS R5, uma câmera que vai mudar o jogo no mercado das câmeras mirrorless. Com uma variedade de novas ferramentas e melhorias absurdas na nossa tecnologia de imagem e usando a vantagem de ter as lentes RF construídas especialmente para a linha EOS R, a Canon EOS R vai elevar sua criatividade para o próximo nível. Isso é só a descrição da câmera, logo quando você abre o site. Os highlights: tem um novo sensor de imagem e processador, o obturador mecânico tira até 12 fotos em 1 segundo, o obturador silenciado, o obturador digital, ele tira até 20 fotos em 1 segundo, tem 8K em RAW e 4K 120 frames por segundo. Estabilização de imagem no corpo, ou seja, IBIS, foco automático Dual Pixel, Dual Card Slot, ou seja, vai ter entrada tanto para CF Express, que é o cartão grande, quanto o cartão SD, e o uso do serviço de nuvem de imagem gratuito da Canon. Você pode gravar 8K até 30 frames por segundo RAW, você pode gravar 8K com até 30 frames por segundo em C-Log com HDR, usando 10 bits de cor, e 4K até 120 frames por segundo usando C-Log ou RAW. Você pode gravar externamente 4K a 60 frames por segundo por HDMI, ou seja, se eu pegar a Canon EOS R5 botar no meu computador através do HDMI com uma placa de captura, com um Cam Link da Elgato, por exemplo, eu posso gravar minha câmera até 4K 60 frames por segundo, o que é absurdo, sem crop nenhum em 8K e 4K, usando o sensor inteiro, o foco automático Dual Pixel tanto no 8K quanto no 4K, C-Log disponível tanto
no 8K quanto no 4K, IBIS de 5 eixos, que pode trabalhar em conjunto com a estabilização de imagem óptica das lentes tanto RF quanto EF, seja as lentes EFS ou as lentes EF, e os dual card slots, que você pode botar tanto um CF Express quanto um SD. Isso é absurdo de incrível. A única coisa que a gente ainda não sabe é qual que vai ser o preço. Algumas pessoas falaram que o preço deve ser parecido com o preço da Canon 5D Mark IV, que no Brasil, obviamente, é uma câmera muito cara. Se eu não me engano, ela no kit é R$29 mil. Só que nos Estados Unidos é um preço até pagável, que vai estar entre 3 e 4 mil dólares, sendo que a Canon 1DX, a Canon 1DX Mark II, quer dizer, Mark III, ela tá nos Estados Unidos, se eu não me engano, a 6 mil dólares, e a Canon 1DX Mark III, ela filma em 5.9K RAW, e essa câmera vai fazer 8K, ou seja, essa é uma câmera absurda. Quando a Canon 1DX Mark III foi anunciada, foi lançada, eu fiquei perplexo, não tem outra palavra para descrever, eu fiquei em choque, porque a câmera filmava 5.9K em RAW, ou seja, ela fazia praticamente 6K de resolução em RAW, com função de slow motion, se não me engano ela faz até 120 frames por segundo também. É uma câmera incrível, só que aí a Canon chegou e falou: pera, vamos com calma, a gente tem uma coisa nova para vocês. E aí ela chegou e meteu a Canon EOS R5. Eu acho que esse ano, o ano de 2020, mesmo passando por todos os problemas que a gente está passando, é o ano da Canon. No final do ano passado, início desse ano, teve a C500 e a 1DX Mark III juntas praticamente. São duas câmeras que vieram praticamente ao mesmo tempo. E agora a gente tem a EOS R5. Ou seja, eles lançaram a C500, que é uma câmera para documentário. Eles anunciaram, se eu não me engano, a C300 Mark III, Mark II, não sei qual marca está agora. Que vai ser uma outra câmera também voltada para cinema, para documentário e tal. Eles lançaram um DX Mark III, que é uma câmera mais voltada para fotografia, mas que tem um poder de vídeo absurdo. E agora estão lançando a Canon EOS R5. É literalmente o ano da Canon. Eu acho que ano que vem a gente vai começar a ver a Sony, a Nikon, a Fujifilm começando a tomar algumas atitudes que vão tentar ir nessa direção do 8K, que vão tentar atirar para esses lados, tentar um high frame rate, tentar um 8K, porque a Canon literalmente pegou e falou: esse jogo é meu. Então é basicamente isso, só queria compartilhar meu entusiasmo com essa câmera nova que vai sair só no final do ano, se eu não estiver errado. Eu quero muito comprar essa câmera, só que o dólar tá quase R$6 e no Brasil ela vai sair muito caro. Então não vou nem conseguir ir para os Estados Unidos, também não vou conseguir comprar ela no Brasil. Mas um sonho é um sonho, um dia a gente consegue, talvez, né? Mas é isso. Eu só queria falar um pouco da Canon R5.